Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo esta série falando da fé. O justo viverá por fé. E tomando exemplos da vida de Abraão, tirando ali do livro de Gênesis, ok? Hoje nós vamos ver o estudo número 14, o tempo perfeito de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ok, glória a Deus. Vamos começar colocando a seguinte questão. Aquele que crê não se apressa, não fica estressado, não perde o rumo. Aquele que crê em Deus e na sua promessa. Ok? Ele não fica ansioso roendo as unhas, arrancando os cabelos, mas ele espera com fé pela realização da promessa. Aqui eu estou usando o singular porque fica mais fácil, porque são muitas promessas. E ele não fica perturbado, agitado, inquieto com as circunstâncias, com o que está acontecendo à sua volta, com aquilo que ele está vendo, recebendo informações pelos sentidos. Afinal de contas, nós estamos numa guerra espiritual. Estamos bem no meio dela. Enquanto isso, enquanto ele descansa em Deus, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, estamos servindo ao Senhor nesse trabalho tremendo da grande comissão, da edificação de uma igreja para Cristo. Essa é a nossa vida. Ok? Essa é a vida do verdadeiro crente, daquele que genuinamente nasceu de novo e agora se inclinou para Deus. A sua vida agora tem uma nova natureza, uma nova inclinação. Agora Cristo vive em mim. É outra inspiração, é outra direção, é outra capacitação. E eu continuo no mundo, eu não saí do mundo, eu estou aqui. Mas o meu coração já não é mais desse mundo, desse sistema que está aí. Então você vai percebendo como é que são as coisas espirituais, porque a gente precisa ter sensibilidade para discernir as coisas, senão o diabo ele acaba levando vantagem em cima da nossa ignorância. Mas o que é esperar em Deus? O difícil é definir isso, né? Aqui a gente precisa botar ordem nas ideias e eliminar as ideias erradas. Esperar não é torcida. Eu estou torcendo para ver se Deus faz isso, se Deus faz aquilo. Isso não é fé. Torcida não é fé. Isso aí é uma esperança que está no nível do homem natural. É como se, eu espero ganhar na loteria. Isso não é fé, não tem nada a ver com fé. Isso é acaso, isso é qualquer outra coisa que você queira definir. Aqui a gente tem que começar a quebrar certos paradigmas. Esperar significa que eu estou olhando para Cristo. Eu estou olhando para o Senhor, para a sua fidelidade, para o seu poder e para a motivação do coração dele. Ele me ama. Essa é a motivação de Deus, de Elohim, para com a minha vida. Todos eles trabalham em meu favor, para que a minha vida seja transformada, a minha vida alcance a maturidade, para que a minha vida seja uma bênção e eu seja um canal de bênção na terra. É assim que Deus olha para mim.
Então, a minha esperança é uma esperança que tem foco. Não é acaso, não é sorte, não é esperar para ver o que vai dar. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus falou, a revelação chegou até você, você tem que tomar posse pela fé. O que é certeza? Certeza é algo que está lá dentro. O que é uma convicção firme? É algo que está lá dentro. São coisas espirituais. Não depende de circunstâncias, depende da promessa. Porque a promessa é espiritual, eu olho para ela, eu tenho certeza no que ela diz, ou seja, na sua mensagem, no seu conteúdo, eu estou convicto de que ela é real. Que ela é real. Então eu deposito toda a minha confiança nela. Isso glorifica a Deus. Entende o significado, o sentido profundo do verbo esperar em Deus? Se Deus é fiel, se Deus é poderoso, se Deus me ama, qual o problema? Aí é a minha atitude, é a minha resposta que faz toda a diferença. Por quê? Eu crio uma atmosfera para que a graça, o poder do Espírito Santo realize a promessa na minha vida. Esse é o poder de Deus em mim e eu ando com Ele. Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Então o Espírito de Cristo, que é o Espírito da nova aliança, habita no seu espírito recriado. É um fato, não é uma hipótese, não é uma tese, não é um achismo, é um fato bíblico. E Deus não é mentiroso. Ok? A gente tem que ter convicção dessas coisas, senão a gente vai ficar assustado pelo caminho. E o diabo vai se aproveitar disso. Engano, pressão, trazendo estresse, trazendo pressão para ver se a gente amarela, para ver se a gente retrocede, para ver se a gente entra por uma porta errada. Enfim, o diabo vem aí para tumultuar o processo. Esse é o papel dele, não é? E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a gente descansa. Por acaso o meu estresse, a minha agitação, a minha inquietação, o meu nervosismo vão acrescentar alguma coisa no milagre que Deus vai fazer? Não. Vai pressionar Deus com isso? Não. Aliás, o diabo vai usar isso. Pelo contrário, em vez de criar uma atmosfera de fé para que a promessa se realize, eu dou espaço para demônios, pelas inquietações da minha alma. Ok? E eu tenho que olhar do lado de cá. Do lado de lá está tudo certo. O problema está do lado de cá. É do lado de cá que eu tenho que vigiar. Quando a gente fala vigiar, manter a posição, fica firme na posição, eu não estou questionando do lado de lá, que é Deus. Eu estou questionando do lado de cá, que sou eu, no meio de uma guerra espiritual com uma alma problemática. Mas nada disso muda a realidade espiritual da promessa de Deus. Ela continua firme, rígida, continua verdadeira, viva, poderosa. A palavra de Deus, a sua promessa para a minha vida. E eu não posso me esquecer que Jesus pagou o preço por cada uma delas. O preço já foi pago, não ficou nada para trás. Mas por falta de entendimento e de convicção, de certeza, eu fico vacilando pela vida. E maturidade na nossa caminhada cristã tem a ver com a firmeza da nossa fé. Ok? Não importa a circunstância,
não importa a pressão, o desafio, Deus é maior do que tudo isso. Então, essas coisas têm que estar claras no nosso entendimento. A minha fé descansa em Deus, ela não descansa na minha competência, no meu network, nos recursos que eu tenho, não. A minha fé descansa na fidelidade do meu Deus, que é fiel. Onde que eu vou encontrar descanso? Se eu olhar para mim mesmo? Não, eu tenho que olhar para Deus. Só Ele tem competência, capacidade, o Deus Todo-Poderoso, para que eu descanse. Porque senão eu vou ficar assustado. Dependendo do desafio, da circunstância, eu vou ficar melindrado. A minha confiança tem que ser voltada para Ele. Por isso que a Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da minha fé. Ele é o autor porque, crendo nele, a semente da fé foi desenvolvida dentro de mim pelo poder da palavra, e Ele é quem consuma, quem realiza, quem completa o objeto da minha fé. Tudo começa nele e tudo termina com ele. Eu tenho que ter essas convicções. Agora, outra coisa importante, Deus é fiel, Ele não mente, em nenhum momento. Deus não brinca com as palavras. E a gente tem que levar a sério. Então eu tenho que entender a promessa. O conhecimento, a revelação tem que chegar até o meu coração, até o meu entendimento, e eu tenho que me engravidar disso. Eu estou grávido da palavra de Deus. E isso exige um processo de ruminação. Isso dá trabalho. E é da minha responsabilidade. Não é de qualquer jeito, não é com uma revelação superficial, momentânea. Não! A palavra de Deus ela tem que ser ruminada, e quanto mais você rumina, mais ela entra dentro de você e transforma a sua vida. E aí você vai ver os resultados. É lógico. A nossa fé ela é eficaz. Como Tiago disse, né? A fé do justo é eficaz. Ela é poderosa, ela produz resultado. E o estresse só vai tumultuar o processo. Porque aí você começa a racionalizar, as emoções começam a ficar alteradas, aí você começa a ouvir o que não deve, porque a incredulidade está para todo lado, e as dúvidas começam, como uma sombra maldita, começam a pesar no teu coração. E é aí que eu tenho que colocar a vigilância, é aí que eu tenho que reagir. Não, pensamento negativo, pensamentos de dúvida, questionamentos, justificativas, desculpa e todo tipo de teologia furada tem que sair fora. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, Cristo. Cristo e a sua palavra. Porque senão eu vou me perder no meio de muita informação. Tá ok? Então eu preciso ter a perspectiva correta, olhar para o problema, olhar para o desafio como Deus olha. Essa é uma questão espiritual, de fé. Como Deus vê esse problema? Ele não, nem problema é para Ele. Ok? Então eu tenho que me colocar no lugar dele para olhar para o problema. E eu preciso do Espírito Santo para abrir o meu entendimento, para sair dessa superfície das emoções alteradas, do raciocínio humano, de informações daquilo que eu vejo. Não, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que está escrito na Bíblia. É diferente. Ok? E por mais informações, por mais
capacidade de raciocínio que eu tenha, usando até inteligência artificial, computação quântica, milagre só Deus faz. Entende? Chega uma hora que nada, absolutamente nada, vai resolver, só o milagre dele, a intervenção dele. O milagre dele é assim, ó, tchum, é num momento. E ele muda aquela circunstância, aquela realidade, aquela situação. Agora, por que as coisas às vezes demoram na nossa vida? E aqui eu vou entrar no sentido da lição de hoje, que está lá em Gênesis 21, versículo 1 e 2, que diz: o Senhor agiu em favor de Sara, que era estéril, e cumpriu a promessa que ele fez. Depois de 25 anos, não é um mês, nem uma semana, não, 25 anos no meio de todo tipo de provação. Ela engravidou. Olha, Sara estava com 90 anos, por aí, 90 anos, porque lá em Gênesis 17, Abraão fala, como é que eu posso ter um filho com 100 e como é que a minha mulher pode engravidar com 90? Ok? Algo fora da curva, né? Do ciclo biológico que a gente conhece. Milagre para Deus é fichinha, porque Ele só sabe fazer isso. Ele é especialista nisso, fazer milagre. Não é? E a gente deve desenvolver essa confiança. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, com 100 anos. Exatamente no tempo indicado por Deus, no tempo certo. Como a gente viu aqui o título do estudo, O Tempo Perfeito de Deus. Na hora certa, no momento certo, Deus, pum, realiza o milagre, contra todo tipo de expectativa. Aí agora a gente tem que desenvolver uma reflexão a respeito desse tempo de Deus. Aqui a gente tem que tomar cuidado também, porque há muito engano que às vezes a gente come bola, ok? Eu costumo dizer que o milagre vem no tempo certo, no tempo que a bênção não vai se desperdiçar. Mas mesmo assim, às vezes acontece, porque Deus não joga a bênção fora, assim, irresponsavelmente, não. Ele olha para a nossa maturidade. Você está no ponto certo para receber esse milagre, essa bênção? Será que ela não vai ser um desperdício na tua vida por falta de maturidade? E aí o peso do julgamento só vai aumentar contra você? Você tem que levar isso em consideração. Não é? Nós já discutimos esses assuntos aqui em outros estudos que a gente trouxe aqui. Não é? Então, a primeira coisa, Senhor, eu estou pronto para receber, é isso mesmo, está no tempo certo, vai ser algo tremendo para transformar a minha vida, para mudar a minha vida, para me levar para um nível mais alto de utilidade na casa de Deus. Eu tenho que começar a fazer perguntas em função dos interesses do reino de Deus, e não apenas dos meus interesses pessoais e familiares. Entende? É lógico que os interesses pessoais e familiares vão acabar sendo atendidos. Mas veja bem, Abraão e Sara precisavam de um filho por causa de uma herança. Claro, quem é que vai cuidar da minha herança? Vai ser o meu mordomo? Vai ser o tal do Ismael que acabou virando um grande problema? Quem vai cuidar da minha herança? O filho. Só que Deus falou assim, esse é o filho da promessa, Abraão. Quando Deus olha para algo, Ele enxerga muito mais. O filho da promessa aponta para a genealogia de Cristo, o Redentor da humanidade, inclusive do próprio Abraão.
e de Sara. Então é muito mais do que uma herança. É uma herança muito maior que vem da nossa salvação. Então, olha, perceba como Deus tem um olhar bem mais profundo e bem mais longo, bem mais amplo do que nós. E tudo tem utilidade para Deus, e Deus não faz nada sem propósito. A gente tem que começar a se enquadrar dentro desses princípios e valores, para que a nossa vida cristã seja útil para Deus. Não é útil para mim, é útil para Deus. É lógico que a bênção vai passar por mim, mas ela vai atingir outros. É sempre assim. Ok? E às vezes a bênção nem passa por mim, eu sou apenas o canal para a bênção chegar na vida do outro. Mas glória a Deus, a vida do outro foi abençoada, Deus foi glorificado e recebeu ações de graças. Porque agora nós, igreja, que somos novas criaturas, agora a nossa motivação é viver para a glória de Deus. Não é apenas para satisfazer os nossos interesses pessoais imediatos. Ok? Bom, concluindo aqui o nosso estudo, não podemos perder tempo. Vamos gerar essa atmosfera de fé para que a realidade espiritual da promessa se cumpra na nossa vida. Assim, tranquilo, sem muita agitação, porque as promessas me pertencem por direito de aliança, eu só tenho que tomar posse, e sempre com a motivação correta, que Deus seja glorificado através da minha vida, sempre, sempre, sempre. Ok? E Paulo diz, a fé opera pelo amor. Ou seja, a motivação que move a minha vida é o amor a Deus, o amor de Deus na minha vida, expressando o amor de Deus na minha vida, atingindo pessoas e abençoando esse planeta, aonde Ele nos colocou, lá no seu bairro, lá na cidade onde você mora, na nação onde você mora. Deus nos chamou para sermos bênçãos na terra, canais, instrumentos de poder na terra. E o mundo precisa disso, porque a situação não está nada fácil. E, pelo que a gente olha, as coisas estão muito tensas no mundo inteiro. Nós podemos ter uma guerra de alta intensidade regional ali na Europa até o final do ano. A coisa está pipocando para todo lado. É algo complicado. E essa guerra de Israel ali com o Líbano, ela tem tudo para acontecer aí nesse final de ano. A tensão está aumentando nas nações. E Deus precisa de uma igreja poderosa na terra. Porque as pessoas, no seu desespero, vão precisar da esperança que há em nós. Do poder de Cristo através de nós. Elas vão precisar disso. E nós temos que estar prontos para sermos esses canais de fé, de poder na terra. Ok? Então não é só uma questão de esperar, é uma questão de falar, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um canal. E nós precisamos desenvolver essa vida do Espírito, que é uma vida de milagres, de manifestação dos dons, da operação dos ministérios, da edificação do corpo de Cristo no nosso tempo de urgência antes do arrebatamento da igreja. Nós vivemos assim,
E o relógio está correndo, tic-tac, 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 e a nossa vida está indo embora. A nossa vida terrena aqui, nesse planeta. E os frutos? Cadê os frutos? Como é que estão os frutos na minha vida? E fruto fala de milagre, da ação do Espírito Santo na minha vida e através da minha vida. Eu tenho que começar a buscar o Senhor nesse sentido, ok? E a minha esperança está em Deus, na sua fidelidade, no seu poder, na verdade das suas promessas para a minha vida, não só para mim, como para a vida do outro, ok? Nós vivemos assim, ok? Então, ali, só para resumir isso aqui, Sara, depois de 25 anos, ela deu um filho para Abraão, que estava com 100 anos. E durante 25 anos, ela estabeleceu vigilância sobre o seu coração, para não desacreditar da promessa que Deus havia feito. Está lá em Hebreus capítulo 11, você pode ler. Sara não retrocedeu na fé, ela manteve firme a chama acesa da confiança, do descanso na promessa de Deus. E num tempo totalmente adverso, vem o filho da promessa, Isaque. E o nome Isaque significa riso, porque veio numa hora que ninguém esperava. É isso. Deus é tremendo nas suas operações, e Ele nos ama, e Ele tem o melhor para nós. Mas precisa mudar isso aqui, ó. A nossa mentalidade, a nossa estrutura de pensamento, de entendimento, para alinhar o nosso entendimento com a palavra de Deus. Aí nós vamos ver o poder de Deus, vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida e na vida do outro. Ok? Medite nessas coisas, com coração aberto, pedindo ao Espírito Santo para trazer uma revelação mais intensa, mais profunda ao teu coração, para que você seja uma bênção na terra, exatamente na nossa geração. A igreja precisa de você cheio, incendiado, empoderado pelo Espírito Santo. E o mundo mais ainda, ok? Medite nessas coisas, que você tenha uma semana abençoada de milagres, ok? E eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Um grande abraço, Deus te abençoe.